Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 e seguintes. Tenham cuidado de obedecer a cada mandamento que eu hoje ordeno a vocês, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus pais aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los. Diga, para humilhá-los. E pôr vocês à prova. Mais forte. A fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia! As roupas de vocês não se gastaram, 40 anos, irmão. Nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, no seu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo-o e andando nos seus caminhos. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de águas e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras e romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e terrível deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês. E os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pôr vocês à prova, para lhes fazer o bem no final. Não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Até aí. Queridos, a ocasião em que Deus falou, através da boca de Moisés, a Israel, foi ao final dos 40 anos. Eu não sei se você já conseguiu entender aí na sua mente, de que todos os homens, exceto Josué e Calebe, todos os mais de 600 homens que saíram do cativeiro egípcio, morreram no deserto. Quem tem consciência disso, levanta a mão. Então, quem é que entra na terra? Os filhos deles que nasceram no deserto. Por que que os pais morreram? Porque eles foram desobedientes. Viram sinais, viram maravilhas, viram água salobra ficar potável, viram água sair da pedra, viram um tal do maná que eles não conheciam, que era um alimento que caiu do céu 40 anos. Reclamaram querendo carne, e Deus mandou codornizes todos os dias sobre o arraial onde eles estavam, e eles pegavam essas aves e preparavam e comiam. Eles viram um cuidado intenso de Deus por todo esse tempo, uma nuvem que de dia ela protegia contra o sol,
à noite ela se transformava numa coluna de fogo, uma nuvem de fogo, para aquecer e clarear, iluminar o ambiente onde eles estavam. Mas mesmo assim, como diz a carta de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, eles tinham um coração duro, e tudo que sucedeu a eles é lição para nós, para mim e para você, para que a gente não ande pelo mesmo caminho e seja reprovado por Deus e não entre na terra prometida. E se Canaã era a terra prometida para eles, o céu é a nossa terra prometida, é a nossa Jerusalém. Então, queridos, agora depois de tantos anos, de tantas voltas, e é interessante também frisar, que diz a Bíblia que Deus os colocou andando em círculo, todas as vezes que nós entramos pelo caminho da rebeldia, pelo caminho da desobediência, pelo caminho da descrença, ao invés de ir para frente, de romper e de conquistar, nós começamos a andar em círculo. Você começa a notar que as coisas não rompem na sua vida, que as coisas não caminham, não acontecem. Quantos de nós, e por quantas vezes na vida já chegou a dizer: parece que eu estou andando em círculo, que as coisas não rompem, que as conquistas não vêm, que a bênção não chega, que os problemas se repetem, se avolumam. Então, queridos, isto é andar em círculo. E todas as vezes que isso está acontecendo, é tempo de parar, de refletir, de pedir: Espírito Santo, sonda meu coração, vê que não está em ordem com a tua palavra, com o teu propósito, com a palavra de Deus. É preciso fazer isso, sondar a mente, o coração, para ver o que estamos fazendo. Porque aquele povo todo se dizia povo de Deus, e Deus os separou e os escolheu para isso, como nação santa, como povo para ser modelo para as outras nações da terra. Aquele povo sabia tudo de Deus, porque eles estavam sendo ministrados, pastoreados por Moisés, e que tinha encontros constantes com a face de Deus e trazia toda a orientação divina. Ainda assim, eles se levantaram contra a liderança de Moisés. Ainda assim, eles quiseram fazer um bezerro de ouro como um ídolo, como as demais nações tinham. Ainda assim, eles recalcitravam o coração. Eram homens e mulheres de mente dura, de coração duro, gente que não se dobrava. E por isso Deus teve que matá-los no deserto, porque não poderia chegar com aquele tipo de gente na terra prometida. E agora, depois de tudo isso, quando eles estão agora às margens do Jordão, na hora de entrar na terra, era atravessar o rio e pisar na terra da promessa, a terra que eles ouviram por 40 anos. Agora chega o momento, e Moisés, como um grande pastor, ele está preocupado em que eles entram, mas que eles não sejam derrotados na terra, que essa terra não se torne maldição na vida deles, que eles entrem, mas que eles estejam em aliança com o Senhor, que eles entrem, mas que eles caminhem em obediência, que eles entrem agora saindo do tempo da escassez, agora pisando no tempo da bênção, da conquista, da resposta, que eles, ao verem todas as bênçãos, que eles continuassem com o coração, ou mantivessem o coração santo na presença de Deus, humilde na presença de Deus, grato àquele que tanto lhes dera. No capítulo 9, versículos 1 e 3, logo na sequência, diz assim: ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que vocês. Então diga, toda promessa tem um tempo de espera, para tratar nosso coração, para sondar a nossa alma. E toda promessa tem gigante. Deus não estava dizendo que ele tinha mandado o anjo e destruído os inimigos todos, desapossado todo mundo e deixado a terra livre. Não, Deus está dizendo: tem nações maiores, mais potentes, mais preparadas para a guerra do que vocês, mas eu vou derrotar todas uma por uma através de vocês. Eu serei com vocês, eu vou conduzir vocês, eu vou abençoar vocês para que vocês sejam vencedores. Glória a Deus. Diz aqui, cidades grandes e amuralhadas até os céus. Isso é uma hipérbole. Ele está querendo dizer, são cidades cercadas por muralhas que vocês não conseguirão subir. Povo grande e alto, filho dos anaquins,
que tu conheces e de que vocês já ouviram falar. Família de Anaquins era família de gigantes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Essa era a expressão em toda aquela região, no Oriente Médio, que ninguém podia resisti-los. Sabe, pois, que o Senhor teu Deus é quem passa diante de ti. Aleluia! Ele está dizendo, eu os conduzi até agora, mas eu vou continuar à frente de vocês, eu vou te fortalecer, eu vou te abençoar, eu serei contigo. Você não vai enfrentar os gigantes sozinhos, você não vai enfrentar os desafios sozinhos, eu estarei contigo. Dê um glória a Deus. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que consome, e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. É o último discurso de Moisés, porque o Senhor já tinha dito para ele que ele não ia entrar na terra. O Senhor já tinha dito que ele teria que constituir Josué como líder em seu lugar. Então ele faz o último discurso, preparando o povo. Então o contexto aqui, o ambiente aqui desse texto, é a preparação para a vida em Canaã, onde a prosperidade poderia levá-los à autossuficiência. É isso que eu quero que você pegue aí. E ao esquecimento de Deus. Algo que Moisés alerta que deve ser evitado a todo custo, e a primeira palavra é: não se esqueça de andar em obediência. Diga para quem está do seu lado. A obediência traz vida, faz multiplicar e confirma a posse da bênção. Entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento dar a vossos pais. Mas a palavra de ordem é obediência, isto é, continua obedecendo, continua na palavra do Senhor. A outra palavra que Moisés lhes fala, lhes confronta é: não se esqueçam de tudo o que passaram. Quem te guiou nesse deserto foi Deus. E diz o versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Não se esqueça de tudo que passaram. Nós temos uma tendência de esquecer. Você sabe por que Deus mandou que eles celebrassem 3 festas anual? Cada uma festa tinha um significado. Cada festa, a Páscoa, por exemplo, era para lembrar da saída do Egito. Mas tabernáculo é para lembrar que eles moraram em tendas. Quem foi em Israel, e vários aqui já foram, quem vai a Jerusalém, na festa de tabernáculo, quando você chega, pode ser a maior mansão, pode ser um prédio, seja o que for, ele tem uma sacada, ele tem um espaço onde eles armam ali uma tenda de folhas. Ou é nos fundos da casa, ou é no alpendre, em algum ambiente. A família, por 7 noites, eles se reúnem ali debaixo para celebrar o Senhor, para lembrar que eles moraram em tendas. Um veículo tem um grande para-brisa, mas ele tem um retrovisor. O retrovisor é menor, mas ele tem. Isso precisa nos ensinar a lição de que a gente precisa ter o foco para frente, mas nós não podemos esquecer do que está ficando para trás. Quantos tiveram no deserto por vários anos, mas depois que a bênção chegou, esfriou na fé? O fogo baixou, a paixão, a oração, os votos, os jejuns, a busca intensa, o se humilhar na presença do Senhor. Ah, não, é que eu não estou tendo tempo. Não, é porque você está se tornando autossuficiente. Está entrando no engano do inimigo. Portanto, eu quero dizer, o deserto é didático. Você pode repetir isso? Mais forte. Diz assim: ele te conduziu no deserto para te humilhar. Deserto humilha ou não humilha? Humilha, gente. A gente baixa a bola. Não é assim? É só você olhar para as provas que você passa na vida, para você ver.
Deserto é para humilhar. E Deus os conduziu para isso. Mas não era humilhar no sentido de envergonhar. Era humilhar no sentido de sondar o coração deles. Para ver o que estava no coração. Para ver se obedeciam ou não. Para saber o que estava no coração deles, revelar o coração. Se guardariam ou não os meus mandamentos. Versículo 3 diz: Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para te ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Então o deserto nos ensina a depender de Deus. Já que a gente está falando todo domingo sobre legendários, tem um propósito de subir a montanha. E só depois que você desce é que você consegue entender. Mas uma das coisas é levar-nos a depender de Deus. É chamado de top essas trilhas, esses locais onde são feitas. Está indo muita gente, está indo médico, está indo promotor, está indo grandes empresários, está indo gente de todos, pobre e rico. Todo mundo passando pelos mesmos desafios. E todo mundo voltando a depender de Deus, a ter um coração quebrantado na presença de Deus. Esse é o propósito. É devolver o homem ao propósito. Porque por anos e décadas e séculos, quem tem nome de buscar ao Senhor são as mulheres. Quem ora são as mulheres. Quem participa são as mulheres. Os homens são desinteressados, em geral são desinteressados. São frios, gelados espiritualmente. Quem faz as campanhas de oração, de propósito, de jejum, são as mulheres. Isso é uma inversão no mundo espiritual. Porque o princípio de Deus é o homem, como sacerdote da sua casa, conduz a sua casa na presença de Deus. Dê um glória a Deus, mulheres. E Deus continua lembrando a eles: nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Gente, a roupa não estragou e roupa cresceu junto. Sapato cresceu junto, o calçado foi crescendo também junto. Isso é fantástico. E nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Deus cuidou de detalhes na vida deles. E aqui tem uma pergunta: o que é o deserto? Deserto não é a terra prometida. Deserto é tempo de escassez, é tempo difícil. Observe a grande diferença, o contraste entre o deserto e a terra prometida. Versículos 7 e 10 começa com a terra prometida: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, terra de fontes, de mananciais profundos, isso é, que está no subsolo, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de videiras, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. E isso é terra prometida, é o tempo da prosperidade, é o tempo da conquista. Agora veja o que é deserto, versículo 15, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pedra. Era o mínimo que eles tinham. Isso é deserto. Terra da promessa. É quando aquelas coisas maravilhosas que a palavra de Deus diz que serão tuas, se tornam realidade em tua experiência. Isso é você estar na terra da promessa. É no cumprimento da promessa. É terra de fartura, prosperidade, abundância. É terra que produz muitos frutos, onde há pão em abundância. Terra prometida é quando as promessas pessoais, para a família,
para a igreja estão se cumprindo, aleluia. É quando você experimenta constantemente o agir de Deus, abençoando-te abundantemente, abençoando a sua vida emocional, espiritual, profissional, na igreja, o derramado do Espírito Santo, vida se convertendo a Jesus. Isso é cumprimento de promessa, isso é terra prometida. E a Bíblia diz que as alegrias que o Senhor nos concede deste mundo são apenas um experimentar de uma pequena mostra dos poderes, das alegrias do mundo vindouro, pois a nossa pátria verdadeira está nos céus, na eternidade. Dê glória a Deus. As bênçãos deste mundo são apenas sinais de uma terra além, que é a Canaã celestial. E o deserto, ouça, é quando o crente está experimentando, não está experimentando nem mesmo essas pequenas amostras. Deserto é quando o crente está passando por uma terra seca, onde não há água, cheia de escorpião e serpente, terra de perigo, de tentações, terra de escassez, tempo de escassez. Veja, no deserto o Senhor teu Deus te sustenta, mas Ele te dá apenas o pão de cada dia. Não vai deixar faltar. É o mínimo, mas tem uma promessa de abundância. Dê glória a Deus. Ele te dá veste, o calçado, mas apenas o necessário. As coisas não estão sobrando, como dizem muitos. Aliás, você sente muitas necessidades. Terra em que a tentação é, como aconteceu com os israelitas, de perguntar: o que é feito das promessas de Deus para mim? Quantos de nós já não fizemos essa pergunta? Cadê as promessas? Cadê o que o Senhor prometeu? Cadê o cumprimento da promessa? Cadê as bênçãos que o Senhor prometeu? Será que o Senhor não nos ama? Será que Deus não me ama? Ou como nos dias do profeta Malaquias, em que o povo do Senhor pecava, dizendo: de que adianta servir a Deus, se nós não estamos prosperando? Eis que temos por felizes os que não temem o Senhor, pois vivem em seus pecados, e mesmo assim desfrutam a vida alegremente. Isso é, o profeta Malaquias está dizendo que é isso que o povo falava, de que estamos servindo e não tem recompensa, e o ímpio está no mundão aprontando e está prosperando. Tempos em que a grande tentação sobre nós é a tentação de desistir. Desistir de ser santo, desistir de orar, desistir de ir para um grupo de pastoreio, desistir de dirigir um grupo de pastoreio, desistir de jejuar, desistir de ler a palavra, desistir de congregar. Se o deserto humilha, diga comigo, se o deserto humilha, a prosperidade exalta. A prosperidade nos torna grandes, nos torna orgulhosos e vaidosos. Então diga para quem está do seu lado: você quer prosperar? Mantenha o coração humilde. Porque se hoje, no tempo da luta, a tentação é desistir, no tempo da prosperidade, a tentação é ser autossuficiente, é não depender de Deus. Mas ele está dizendo: se vocês forem vencidos pelas bênçãos, isso é, se as bênçãos que eu vou liberar sobre vocês te levarem a se afastarem de mim, haverá disciplina. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus disciplina, mas não te disciplina para te matar, não te disciplina te rejeitando, não te disciplina te abandonando, não te disciplina para você se sentir a pior pessoa da terra, não. Ele te disciplina como um pai que ama o filho, ainda que o filho não entenda o momento da disciplina, mas o pai o disciplina para o seu bem. Aleluia. Ouça-me, o deserto nos pressiona a murmurar, abandonar Deus, desistir, mas a prosperidade esconde a tentação de também abandonarmos a Deus, de ficarmos poderosos, grandes, autossuficientes. Novamente o Senhor recomenda no versículo 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Versículo 7,
porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, que é as vinhas, figueiras, romeiros, terra de oliveira, azeite e mel. Ouça, a experiência no deserto tinha por objetivo conduzir a obediência e fé no povo de Deus. Situações adversas servem para nos expor, nos mudar e nos amadurecer. É no deserto que percebemos a inclinação dos nossos corações. Nosso maior desafio é compreender qual é a resposta que daremos em meio às lutas. Volto a dizer, deserto tem propósito de revelar o que há no nosso coração. Se a gente fica firme ou não. Se a gente murmura ou louva. Nós não somos melhores que os nossos antepassados israelitas. Nós não somos mais maduros do que eles. Será que não cometemos os mesmos pecados? Será que erramos menos do que eles? Será que temos menos necessidade de crescimento do que eles? Então veja, por causa das necessidades espirituais deles, o Senhor os colocou no deserto, mas não para que eles fossem derrotados. Agora, veja o propósito de Deus. 2 objetivos básicos. Primeiro, para humilhar, para provar, para que os segredos do coração sejam revelados. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te conduziu nesse deserto, nesses 40 anos. Os desertos mostram a quantas andam a nossa vida espiritual. Mostram como está a nossa fé. Mostram como está o nosso caráter. No deserto, eles se voltaram para a idolatria. No deserto, eles se voltaram para diversões carnais, cometeram imoralidade, rebelaram-se várias vezes contra as autoridades espirituais, murmuraram vezes sem conta, até chegar a situações de Deus mandar a terra abrir a boca, a terra fugia, eles eram comidos pela terra. Quando eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, diz a Bíblia que toda a congregação louvou junto com Miriam e as outras mulheres, pulando, sambando, louvando, tocando tambores e pandeiros. Todo mundo. Mas logo a seguir, com mais 2 dias de caminhada, todo mundo começa a murmurar. E dizendo, você nos trouxe para nos matar nesse deserto. Veja como o povo mudava. Então os desertos revelam nossas fraquezas. Para que você aprenda, versículo 3, para que você aprendesse o que é realmente de valor na vida. Ele te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então entenda, quem te sustenta é Deus. Quem tem compromisso contigo é Deus. Quem te guia é Deus. Quem te abençoa é Deus. A outra palavra de Moisés, outro conselho é: desenvolva a gratidão. Repita, por favor. Versículo 10. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Está dizendo, quando as bênçãos chegarem, não pare de agradecer. Reconheça quem era você, reconheça de onde Ele te tirou, reconheça que Ele é que te deu graça, Ele é que te deu força, Ele que te deu saúde, Ele te deu sabedoria para prosperar, para estudar, para passar em concurso, Ele te deu, Ele deu. Hoje, Mascarenhas e Albas reuniram a família deles, umas 50 pessoas, para agradecer a Deus pelo aniversário de Alba. E na ocasião em que eu falei, eu estava falando exatamente isso, da necessidade de nós olharmos para trás e de lembrarmos quem éramos e de onde Deus nos tirou. Porque a prosperidade, o cumprimento de promessas tem a tendência de nos levar ao esquecimento. A gente ficar grande, tupetudo, pisar nos outros, esquecer quem fomos, esquecer o que Deus fez,
quem nos tirou, de onde tirou e nos honrou. Achei muito bonito quando a Alba pegou o microfone para agradecer as pessoas, e ela se lembrou de uma família que a recebeu por 7 anos na sua casa, quando ela mudou lá de Santa Maria Eterna para aqui, para esse lado. De Itabuna para cá. Os pais que estavam em Santa Maria, ela estava em Itabuna. 7 anos. Você acha que é fácil você ficar com uma moça na sua casa 7 anos, que não é seu filho? A responsabilidade de ter uma pessoa na sua casa muda a rotina da casa. Mas ela tem coração grato e com lágrimas nos olhos, e fez um bocado de gente chorar, agradecendo que na história dela teve uma família que ela não pode esquecer, que foram pai e mãe para ela, foram um porto seguro na vida dela. E se hoje ela está casada, se hoje ela tem 2 filhas, se hoje ela está na presença do Senhor, se hoje ela tem uma vida estabilizada, se hoje ela tem uma faculdade, se hoje ela passou num concurso, tem a ver com aqueles 7 anos naquela casa, aonde ela foi recebida por gente simples, que amou e cuidou como se cuida de uma filha. O nome disso é gratidão. Tem pessoas na minha vida que eu posso passar 1 ano, 5 anos, 10 anos sem ver, 20 anos sem ver, mas eu não esqueço do que eles fizeram na minha vida, e eu estou sempre me lembrando, louvando a Deus e mandando notícias para eles daquilo que Deus está fazendo hoje através da minha vida. E dizendo: muito obrigado, você tem parte na minha vida, eu só sou o que sou hoje, porque Deus usou você na minha vida. Glória a Deus. Alguém que se esquece se torna presunçoso e será destruído. Então a última palavra para nós aqui hoje: não permita que as bênçãos se tornem um laço na sua vida. Então vamos lá, vamos construir a frase. Olha no olho de quem está perto de você e diga: vai passar. A luta vai passar. Deserto não é para sempre. Deus não te fez para viver no deserto, no sofrimento. Canaã é logo ali. Está chegando o seu tempo de viver as promessas, de celebrar plenitude de vida. Tantas coisas você sonhou vão se realizar, mas abra teu olho, não permita que quando as bênçãos vierem, elas sejam um instrumento do diabo para te tornar orgulhoso, presunçoso, vaidoso, orgulhoso. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não acontecer que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem seus gados, os seus rebanhos, aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Quantos entenderam? Mas eu tenho uma percepção que tenho visto ao longo dos anos. Tem gente que parece que toda vez que está chegando, ele começa a entrar nas respostas de Deus, ele desvia o coração, ele muda o coração. Por isso parece que tem gente que Deus tem que manter sob disciplina constantemente, tem que manter na luta, no deserto o tempo todo, porque se prosperar, se afasta da presença do Senhor. Como está você hoje? Porque tem gente que está aqui dentro, mas está afastado de Deus. Tem gente que está aqui dentro, que é um frequentador de igreja, mas que Deus se tornou distante para ele. Quem é você? Como está você? Guarde uma coisa, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhece o próprio coração? Ninguém, diz Jeremias.
E se você não atentar para isso, e não manter o coração humilde na presença de Deus, você volta a ser aquele antigo homem, aquela antiga mulher, aquela antiga pessoa. Tudo que você já passou, de vida distante, pecaminosa e rebelde, tudo volta e volta com mais força na sua vida. Porque você se torna um outdoor do diabo. Porque todo mundo olha para você e o diabo, você está vendo fulano? Era crente, olha como é que está a vida dele. Se Deus quer usar a sua vida para ser um outdoor de Deus, em que as pessoas olhem para você, engrandeçam a Deus e queiram servir a Deus, se você não mantiver o coração humilde, quebrantado, dependente, submisso de Deus, você se afasta dele e se torna um outdoor do diabo. Fique em pé, por favor, que eu estou terminando. Nunca se esqueça quem foi que te colocou onde te colocou. Versículo 17: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Lembra do Senhor para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a dar a teus pais, como hoje se vê. Lembra do Senhor para quê? Para confirmar a bênção, a vitória. Por quê? Porque se andar fora dos caminhos, vai abortar as promessas, o cumprimento delas. O recado de Deus é muito forte. E tem uma consequência. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que vocês vão perecer, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor. Você está no tempo do deserto ou da terra prometida? Tem dois grupos. Se você está no tempo do deserto, eu lhe digo, fica firme, fica perto do fogo, permita ser cuidado e pastoreado, que o deserto pode ser uma crise no casamento, uma luta financeira, uma luta com enfermidade, coisas que nos acontecem, que são difíceis. Qual tempo você está? Persevera na presença do Senhor, que Ele vai te levar à posse da promessa. Mas se você está no tempo da promessa, do cumprimento da promessa, mantenha seu coração guardado, permita ser pastoreado, permita ser confrontado. Ninguém cresce se não for confrontado. Ninguém. E se você se tornou uma pessoa incorrigível, ficou tão grande que ninguém pode te falar nada, que se falar eu vou embora, você já se perdeu há muito tempo. Vamos nos aliançar com o Senhor, vamos renovar a nossa aliança com o Senhor, e andar na presença dEle, em servi-lo de todo o coração. Se você quer isso, venha ao altar, por favor.